Olá, eu sou a Misley Ferreira Viana de Carvalho, mestranda em Ciências Contábeis na Universidade Federal de Goiás, e eu vou apresentar o artigo que tem o título Gestão de Organizações Contábeis Brasileiras, uma investigação entre a adoção dos princípios da governança corporativa e aprendizagem organizacional. Este artigo foi escrito com Juliano Lima Soares, que é pós-doutor em Ciências Contábeis e professor da FACE UFG, e Dayana Paula Pimenta, que é doutora em Administração e professora da FACE UFG. Quanto à agenda da apresentação, primeiro será feita uma breve contextualização, seguida pelo problema e objetivo da pesquisa, o referencial teórico, a hipótese da pesquisa, metodologia, resultados, estudo de correlação, considerações, referências e finalizaremos com alguns agradecimentos. Quanto à contextualização, o estudo da gestão e controle das organizações contábeis é relevante, pois estas organizações contribuem significativamente para o desenvolvimento econômico do país, por fornecerem informações econômicas e financeiras aos diversos usuários. Quanto à justificativa teórica, este estudo ele advém da incerteza quanto à associação entre os princípios da governança corporativa e os fatores da aprendizagem organizacional na literatura. Quanto à justificativa prática, este estudo pretende gerar reflexões da importância desses construtos na gestão e perenidade dos escritórios contábeis. O problema desta pesquisa é: há uma relação entre a adoção dos princípios de governança corporativa e aprendizagem organizacional nos escritórios contábeis brasileiros? O objetivo desta pesquisa é analisar a relação entre a adoção dos princípios da governança corporativa e a aprendizagem organizacional nos escritórios contábeis brasileiros. Quanto ao referencial teórico, primeiro, vamos tratar dos principais conceitos dos princípios da governança corporativa, sendo que o princípio da transparência está relacionado ao desejo de informar, que vai além da obrigação de informar. Não se restringe ao desempenho econômico e financeiro, mas contempla outros fatores que geram valor e, consequentemente, aumenta o clima de confiança. O princípio da equidade está relacionado ao tratamento justo e igualitário entre os acionistas e as partes interessadas. O princípio de prestação de contas, os agentes, além de prestar contas, devem responder integralmente pelos atos praticados. O princípio da responsabilidade corporativa envolve o zelo pela perenidade e longevidade da organização, com uma visão de longo prazo, levando em consideração as questões sociais e ambientais. Quanto à capacidade de aprendizagem organizacional, este modelo ele foi criado com o objetivo de propor e validar uma métrica que capture a capacidade de aprendizado organizacional. Ele é composto por 5 facilitadores. O primeiro facilitador é a experimentação, que está relacionado ao grau em que novas ideias e sugestões são atendidas e tratadas com simpatia dentro da organização. O segundo facilitador é a tomada de riscos. Ela envolve a tolerância à ambiguidade, que está relacionada à incerteza e erros no ambiente organizacional. O terceiro facilitador é a interação com o ambiente externo. Ele refere-se às interações entre a organização e os agentes externos e o acesso a novos conhecimentos. O quarto fator, diálogo, ele compreende um pilar para a construção de conhecimentos e também incentiva a solução de conflitos. O quinto pilar, que é a tomada de decisão participativa, ela avalia o nível de influência que os funcionários exercem no processo de tomada de decisão, sendo que este fator ele não será avaliado neste estudo, pois ele foi voltado para proprietários e gestores de escritórios contábeis.
Quanto à hipótese desta pesquisa os princípios da governança corporativa têm relação positiva com os fatores da aprendizagem organizacional. A metodologia. Este é um estudo exploratório, de natureza descritiva, quantitativo e realizado em ambiente de campo, sendo o sujeito do estudo proprietários ou gestores. O objeto de estudo são os escritórios contábeis. O instrumento de coleta de dados foi a partir de um questionário eletrônico. A dimensão temporal foi um recorte transversal, ou seja, um período no ano de 2018. A população foi composta por 10.678 escritórios contábeis de todo o território brasileiro e participantes da FENACON. A amostra final foi de 207 questionários válidos. Quanto ao questionário eletrônico, ele foi estruturado em 4 seções, sendo uma delas o perfil do proprietário ou gestores, com 6 variáveis. O perfil dos escritórios contábeis foi avaliado por 9 variáveis, a aprendizagem organizacional com 13 variáveis, a governança corporativa com 20 variáveis. Sendo que as variáveis relacionadas à governança corporativa, elas foram aferidas através de respostas binárias, onde os respondentes poderiam marcar a opção sim ou não. As variáveis da aprendizagem organizacional, elas foram obtidas através da escala de Likert, medindo a frequência com 11 pontos, que varia entre 0 e 10, sendo 0 nunca e 10 sempre. Bom, quanto ao tratamento e análise dos dados, estes foram realizados no software SPSS versão 18. Para a caracterização dos perfis dos participantes dos escritórios, também foram realizados testes de estatísticas descritiva. E para comprovar a hipótese desta pesquisa, foi realizado testes de correlação de Pearson. A confiabilidade dos dados. O questionário, a confiabilidade dele foi avaliada pelo alfa de Cronbach, que mede a consistência interna dos itens, e obteve-se uma confiabilidade elevada, acima de 0,7. Quanto à sensibilidade dos dados, a sensibilidade do instrumento foi estimada por testes de distribuição de assimetria e curtose. Os valores encontrados ficaram abaixo dos valores críticos, sendo que foi 3 para assimetria e 7 para curtose. Quanto aos principais resultados, nós temos aí o traço do perfil dos entrevistados. E quanto ao gênero dos proprietários ou gestores dos escritórios contábeis, 67,1% são do gênero masculino, 32,9% do gênero feminino. A idade mais frequente foi de 45 anos, sendo que a média das idades foi de 46,9% e a mediana de 46%. Então, aí nós tivemos uma média muito próxima da mediana e da moda nas idades dos entrevistados. O grau de escolaridade mais comum entre os entrevistados é o de especialista, com 45,4%, seguido por 34,3% de graduados, 13% técnicos contábeis, 6,3% mestres e 1% doutores. Quanto ao perfil dos escritórios contábeis, a região mais frequente de respondentes foi Nordeste, com 30,4%, seguido pelo Centro-Oeste com 23,2%, Sudeste com 22,2%, Sul com 6,8% e Distrito Federal com 4,8%. Destes escritórios, o tempo médio de fundação é de aproximadamente 19 anos. O escritório com maior número de colaboradores tem 82 funcionários, sendo que em 14 escritórios não há registro de funcionários, ou seja, provavelmente é um acúmulo de função. E a média de funcionários dos escritórios foi de aproximadamente 10 funcionários por escritório. Quanto ao grau de governança e aprendizado organizacional dessas organizações contábeis, os princípios da governança eles foram obtidos dentro do fator de primeira ordem, sendo que ele variava entre 0 e 5. Foi obtida
a maior média no princípio da transparência, de 3,37, seguido pelo princípio da responsabilidade corporativa com 3,01, princípio da equidade com 2,8 e o princípio da prestação de contas com 2,52, sendo que o desvio padrão entre as respostas variou pouco. A partir desses fatores de primeira ordem, a partir do somatório dessas médias, foi obtido o grau de governança corporativa, que poderia variar entre 0 e 20, foi obtido um grau de 11,7, ou seja, os escritórios contábeis estão em um nível intermediário de governança corporativa. Quanto à capacidade de aprendizagem organizacional desses escritórios, o fator diálogo, ele obteve a maior média com 8,88, seguido pelo fator experimentação com 8,47, interação com o ambiente externo com 8,45 e o fator propensão ao risco com a menor média, de 6,97. A variabilidade entre as respostas também, obtida pelo desvio padrão, também foi baixa entre eles. A partir da média dessas médias dos fatores de primeira ordem, foi obtida o grau de aprendizagem organizacional, com um valor de 8,2, ou seja, ele poderia variar entre 0 e 10, obteve-se 8,2. Nesses escritórios, então, é possível verificar que há uma alta grau de capacidade de aprendizagem organizacional. Quanto ao estudo de correlação, o coeficiente encontrado de 0,244, com 99% de confiança, demonstra que há uma existência de uma correlação positiva baixa, mas muito significante entre a adoção dos princípios da governança corporativa e os fatores da aprendizagem organizacional nos escritórios contábeis, o que pode ser observado através deste gráfico. À medida que o grau de governança corporativa evolui, naturalmente ocorre uma potencialização dos fatores da aprendizagem organizacional, sendo que os graus de governança eles foram estabelecidos através dos limites dos quartis. Quanto às considerações, esses achados eles evidenciam então a presença de uma correlação positiva entre a governança corporativa e a aprendizagem organizacional, com coeficiente de Pearson de 0,244, o que corrobora com a hipótese desta pesquisa. Ademais, também foi feito um estudo de correlação entre os princípios da governança corporativa entre si. Foi obtido que, à medida em que os níveis de transparência das informações nos escritórios contábeis aumentam, também há um aumento no nível de tratamento justo e equânime entre os sócios e as partes interessadas, com um coeficiente de correlação alto de 0,621. À medida em que a utilização do diálogo aumenta como forma de aprendizado, também há um aumento na interação com o ambiente externo, com um coeficiente de correlação positiva de 0,776. Também foi feito um estudo de correlação entre os fatores da aprendizagem organizacional entre si. E foi obtido que, quando sugestões e novas ideias são bem atendidas e aceitas, a utilização do diálogo como construção de conhecimentos comuns também aumenta, isto com um coeficiente de correlação de 0,722. Quanto às limitações deste estudo, ele é um estudo onde foi realizado através de um recorte transversal, ou seja, não foi feito uma avaliação ao longo do tempo da relação entre os construtos em si. E também foi feito a partir de uma utilização de uma pequena amostra. Quanto às sugestões de estudos futuros, sugere-se explorar as associações entre a governança corporativa e a aprendizagem organizacional em uma perspectiva longitudinal, avaliar como que esses construtos se associam entre si ao longo do tempo e também de uma maneira qualitativa, avaliar como que isto acontece nestas organizações. Essas são as referências do estudo. Quanto aos agradecimentos, queremos agradecer ao Conselho Federal de Contabilidade pelo apoio, aos escritórios contábeis que responderam aos questionários, o pós-doutor Juliano Lima Soares, por ter criado a base,
Aos alunos do grupo de pesquisa Estratégia, Controle e Desempenho da UFG, especialmente a Beatriz pela coleta de dados e ao Combicom pela oportunidade de apresentação deste estudo. Obrigada.